Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo da bioquímica da urina. Então, nós já vimos os exames físicos, vimos ali então a presença das proteínas e da glicose na urina e hoje nós estaremos vendo a presença do sangue, do nitrito e dos leucócitos, ok? Vamos começar então com o sangue, né? O sangue na urina, presente na urina, nunca, tá? Nunca vai ser normal. Sempre pode ser causa de alguma coisa. Obviamente, ele pode ser alguns casos isolados, como o uso de medicamentos, como às vezes um excesso de atividade física. E a gente vai estar vendo ainda mais detalhado ali nas causas. Mas o sangue, quando ele é excretado na urina, quando ele aparece na urina, tá? Ele pode aparecer na forma de hemácia, tá? Íntegra, ou de hemoglobina. Quando ele for eliminado em grandes quantidades, então pode-se observar, então, a olho nu, tá? Uma urina avermelhada, tá? Também, se ele for encontrado em pequenas quantidades, às vezes isso não é visível a olho nu. Trouxe aqui para vocês verem, né? Uma urina bem clarinha, normal, uma urina mais um pouco forte, podendo ter até ali a presença de pequenos, né? Gotículas de sangue. Isso a gente às vezes não consegue visualizar a olho nu, por isso o exame químico é tão importante. E também aqui a gente já consegue ver uma coloração muito avermelhada, tá? Então nem sempre porque está avermelhado significa que aquela urina possui sangue. Tá? Às vezes foi porque a pessoa se alimentou de alimentos com pigmentação avermelhada, como por exemplo a beterraba, tá? Isso traz um avermelhado para a urina. O que a gente não deve se preocupar é quando aquela coloração, tá, de sangue, aquele avermelhado na urina, for ali em um caso isolado, uma urina, ou num período até de 24 horas que ocorreu. Após isso, se aquela coloração persistir, então provavelmente pode ser sangue sim, tá? Também pode ser causados por coloração e pigmentação de remédio, como a gente já tinha visto lá na coloração da urina, né? As causas que podem fazer com que haja sangue nessa urina pode determinar, então, problemas, tá, nesses rins, no trato urinário ali todo, tá? Pode estar, então, estar informando, então, uma infecção urinária, pedras nos rins, ingestão de medicamentos anticoagulantes que vão ter essa presença, tá, desse sangue na urina, câncer renal, de bexiga, de próstata, e também atividade física em excesso, como que eu já tinha comentado, também pode provocar. Isso, tá? Você não deve se preocupar quando ali no período de 24 horas ocorreu, você teve ali uma série de exercício extremo, a pessoa acabou urinando sangue. É algo que, se exceder ao período de 24 horas, então deve ser então procurado um médico, sim. O sangue, às vezes, ele pode vir ali as interferências no exame, tá? E eu coloquei ali falso positivo e falso negativo, e deixa eu explicar isso um pouquinho para vocês mais. Ele vai ser falso positivo quando ele der um positivo, mas não era, então por isso falso positivo. E falso negativo é quando ele deu negativo, mas era para ter dado positivo. Então ele vai dar um falso positivo se tiver às vezes ali a mulher no seu período menstrual e a urina, tá? O exame de urina não deve ser feito nesse momento, tá? Menstrual da mulher. Presença de detergentes, oxidantes, que podem estar no frasco, tá? No momento ali, às vezes, da coleta, teve alguma interferência nisso. Peroxidase bacteriana, principalmente por Escherichia coli. E eu coloquei ali alimentos vermelhos, mas era para lá nas causas, foi um erro de digitação ali, só ignore, tá? E o falso negativo, quando tiver níveis elevados de ácido ascórbico, quantidade excessiva de nitrito na amostra, e também em situações de perdas grandes de proteína. Então, quando o indivíduo ali às vezes perdeu muita proteína, acaba mascarando, tá, o exame. A presença de nitrito não é normal na urina. O que é normal na urina é a presença do nitrato. E o nitrito, ele vai ser formado e vai estar presente na urina
através das bactérias gram-negativas que vão transformar o nitrato, que era normal estar presente na urina, em nitrito. Então, quando a gente tem nitrito presente na urina, a gente sabe que o indivíduo está com uma infecção bacteriana por gram-negativo. E esse diagnóstico vai poder ser de uma cistite e também pielonefrite. O fato de, às vezes, um exame de nitrito ter dado negativo não diz a respeito que o indivíduo está tudo bem e não precisa, então, iniciar o tratamento. Ele deve ser ainda investigado, tá? Porque muitas bactérias não vão transformar o nitrato em nitrito, dando esse falso resultado também. Então, às vezes, a pessoa está infectada, tá com algum problema, só que no exame, não vai aparecer o nitrito, porque essa bactéria não transformou o nitrato. Mas, por isso, não é descartado quando não é encontrado o nitrito. Mas, quando se encontra o nitrito, se tem a certeza, então, da causa. Então, trouxe um exame aqui, de uma urina com uma faixa de reagente, para se verificar, então, o nitrito. As interferências, falso positivo, ou seja, quando dá positivo, mas não era, quando tem contaminação externa, no momento da coleta ou do armazenamento da amostra foi feito ali errado, não foi armazenada a urina no tempo adequado, então pode ter ali, às vezes, uma contaminação de bactérias, fazendo com que haja um resultado errado. Também interferência de cor e certos pigmentos e medicamentos podem interferir também nesse exame e, às vezes, dando um positivo na urina. Falso negativo, ou seja, quando era para ser positivo, mas não foi, deu negativo. Quando há níveis elevados de ácido ascórbico, ou quando o pH da urina está abaixo de 6, ou quando há inibição do metabolismo bacteriano por antibióticos, que às vezes o paciente estava, tomando algum antibiótico, se tratando, então teve inibição por esse antibiótico. Leucócitos. Leucócitos também não é algo normal para se estar na urina, também não é anormal, porque quando nós passamos por algum processo infeccioso, nós tendemos a eliminar alguma quantidade de leucócitos na urina. Então, a eliminação de leucócitos pela urina é possível ter ali? Ok, tá certo. Mas, quando há presença de leucócitos na urina, a gente pode, então, ter certeza que o indivíduo está passando por algum processo infeccioso, principalmente, do trato urinário, podendo ser ali glomerulonefrite aguda, ou pielonefrite, cistite, uretrite, tumores e até cálculos renais. Os leucócitos, às vezes, eles estão numa quantidade tão pequena que não é possível se analisar, via microscópio. Então, esse exame químico da presença dos leucócitos, através das tiras de reagentes, é possível, então, identificar até ali uma quantidade pequena de leucócitos. Então, facilita muito o processo ali de busca, de presença desses leucócitos, Porque às vezes num exame microscópico, não vai aparecer essa quantidade às vezes pequena de leucócitos. O exame químico, ele é muito importante para que a gente possa determinar então essa quantidade, dessa presença de leucócitos na urina, então podendo diagnosticar ali, levar, o médico a dar o diagnóstico da doença correta. Então, trouxe aqui, lógico que aqui é uma lâmina, microscópica, mas trouxe para vocês verem, que há a existência dos leucócitos na urina, como é que eles aparecem. As interferências, falso positivo, quando há contaminação de agentes oxidantes fortes no frasco ou no momento da coleta, da amostra, teve essa contaminação e fez com que desse uma alteração no exame. Falso negativo, quando há presença de grandes quantidades de glicose e proteína na amostra, também dando resultado, atrapalhando, o resultado, fazendo com que ele seja negativo, sendo que ele deveria ser positivo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje.
tá? Nós aprendemos até aqui, então, todo o nosso exame químico, toda a parte teórica desse exame químico, e na próxima aula nós estaremos estudando a parte teórica desses exames químicos. Como é que eles funcionam, como que eles são feitos, todo o processinho desses exames eu vou estar passando na nossa próxima aula, ok? Pessoal, qualquer dúvida, não deixe de deixar aqui nos comentários, pergunta, não deixa para depois essa dúvida, não deixa acumular, tá? Então, marca ali no caderninho, na próxima aula ao vivo a gente pode estar tirando todas as dúvidas na segunda-feira. Se também você quiser, pode deixar aqui no mural, vou estar aqui até o final da nossa aula. Também pode deixar no meu e-mail lá, pode mandar para o meu e-mail, eu vou estar respondendo vocês, ok? Bom restante de aula, fico aqui com vocês agora nos comentários e tenham um bom restante de noite.